Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, agradeço a presença de todos. Principalmente agradeço o tempo de vocês no final de tarde hoje, todo mundo cansado, mas em especial a nossos painelistas, Davi Zebenstein, nosso amigo, e Adriano Pires. Obrigado pela contribuição que vocês vão dar hoje. Espero, outro dia eu estava ouvindo acho que uma jornalista da Globo falando, espero que seja bem controversa e não seja harmoniosa essa conversa, porque existe o ponto e o contraponto. Eu espero que um seja o ponto e o outro o contraponto, não necessariamente nessa ordem, mas para isso eles estão bem afastados. Combina aí quem é para o ímpar, quem é o ponto que eu vou. Não importa, mas a Fernanda está no meio para não deixar os dois brigarem, né? Bom, brincadeira à parte, obrigado Davi e Adriano, obrigado a presença de todos aqui. Primeiro, antes de começar a apresentação, vou passar a Fernanda para fazer uma contextualização rápida, mas antes da Fernanda falar, vamos passar um vídeo de segurança, questão de norma, e em seguida vamos fazer o vídeo institucional da FGV Energia. Obrigado de novo a todos vocês, o pessoal do IBP, o pessoal do Petrobras, todos vocês aí, a presença. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos à FGV. Seu evento vai começar em instantes. Antes do início, por favor, pedimos para que se atentem às orientações a seguir. Lembrem-se de colocar seus celulares e equipamentos eletrônicos no modo silencioso. Não é permitido que sejam consumidos alimentos e nem bebidas no interior do auditório. O limite máximo de público é de 144 pessoas. Este auditório possui lugares reservados para cadeirantes e para pessoas com deficiência auditiva e visual. É proibido fumar em todos os ambientes da FGV, de acordo com Lei Federal nº 12.546 de 2011. Em caso de falta de energia, as luzes de emergência serão acesas. O espaço possui saídas de emergência sinalizadas, com portas equipadas com barras antipânico que possibilitam a saída do local com segurança. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Este ambiente conta com equipamentos de prevenção e combate a incêndio, como extintores e hidrantes. Em caso de emergência, mantenha a calma, evite pânico e confusão. A equipe de emergência será acionada para ajudar. Dirija-se para o hall de elevadores e siga as orientações da equipe de emergência. Em caso de incêndio, não use o elevador, desça pelas escadas de emergência. Para maior segurança, este auditório é monitorado por circuito fechado de TV. Antes de sair, confira seus pertences para não deixar nada para trás. A FGV não se responsabiliza por objetos deixados ou esquecidos nos auditórios ou em suas dependências. A Fundação Getúlio Vargas agradece a sua presença e deseja a todos um ótimo evento. Antes de começar esse vídeo, vou chamar a atenção duas observações, duas colocações que esse vídeo institucional fez, que é bem importante. Que todo mundo se distrai e termina não botando no silencioso. Em respeito a todos vocês e principalmente em respeito aos panelistas, vamos colocar no silencioso no vibracol, por favor. E um outro ponto, questão de segurança, caso todo mundo acha que não acontece, já aconteceu aqui na FGV. Se for no banheiro, a não ser que esteja um colega do lado, não deixe sua mala, sua mochila, nada, porque pode ser levado. E já foi furtado dentro da Fundação Getúlio Vargas. Não nesse auditório, sim no outro auditório. Pode acontecer, a gente tenta controlar, tem segurança, tem monitoramento, a gente pegou as pessoas, mas não é o caso. Ninguém está aqui querendo pegar ninguém. E sim evitar dor de cabeça. Se for no banheiro, leve a sua mochila, leve suas bolsas, não deixe nenhum pertence, porque pode dar problema. Bom, o vídeo agora é da Fundação.
da FGV. A Fundação, apesar de ter no seu quadro técnico um número expressivo de professores que têm conhecimento profundo de energia, não havia um centro agregador desse conhecimento e capaz de fazer com que a Fundação Getúlio Vargas passasse a ter um papel destacado no campo da energia, seja ele através de estudos de natureza acadêmica, seja ela através de pesquisa aplicada. Enfim, em todos os campos e todos os setores da energia para o Brasil, a FGV estará presente através da FGV Energia. Por erro nosso, ali não estava uma outra logomarca dos mantenedores. Aqui está, que era naquele outro vídeo, não estava ainda da Accentra. A Accentra também é nosso mantenedor. Mais uma vez, muito obrigado a todos, aos nossos mantenedores, Enel, Furnas, Itaipu e Accentra. Vou passar a palavra agora para a Fernanda. E outro dia eu estava conversando com o Adriano. Adriano, eu acho que foi uma das primeiras, ou se não, a primeira pessoa que eu conversei há 5 anos atrás, ao estar montando esse centro de estudos de energia. Adriano se lembra bem, estava você e teu colega. Eu chamei Adriano aqui para uma conversa. Então, a FGV Energia, que era um sonho do presidente e do vice, hoje já é uma realidade com 5 anos de vida. É ainda uma startup, se comparado a tantas outras entidades e a própria Fundação, que tem 75 anos. Bom, Fernanda, por favor. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a todos. É uma honra recebê-los aqui nesse Energia em Foco de hoje. Eu sou Fernanda Delgado, professora e coordenadora de pesquisa da FGV Energia. Bem, várias transições energéticas ocorreram na nossa sociedade ao longo do tempo, né? Essa transição energética em curso, ela é chamada de descarbonizadora. Ela visa a substituição de fontes energéticas que causam o aquecimento global e as consequências que a gente vê na nossa sociedade. Nesse sentido, hoje, por transição energética, a gente entende que é uma alternância do uso de energias, combinando um crescimento exponencial de fontes renováveis associadas ao declínio dos combustíveis fósseis. Um pano fundo rápido para o debate de hoje é que, em 2018, houve um aumento de 2,8% de consumo de energia primária no mundo. O consumo de gás natural ele cresceu 5,3% no mundo, em todas as matrizes energéticas. Para e passo a isso, a gente teve um aumento de 2% das emissões de gases de efeito estufa. Existe um desequilíbrio ainda entre o uso de energias renováveis e as energias fósseis. Mesmo assim, as energias renováveis atingiram a sua maioridade. Em várias economias, elas já são bastante representativas nas suas matrizes. 2 pontos fundamentais nesse discurso hoje, né? O crescimento robusto da demanda de energia, principalmente no mundo em desenvolvimento, impulsionado pela China, pela Índia, pelo Brasil também, o que contribui, de certa maneira, cria uma dificuldade para essa descarbonização hoje tão necessária e tão discutida. O segundo,
Confiar apenas em energias renováveis pode deixar o nosso sistema instável, pode gerar algum desequilíbrio momentâneo e esse momento pode não ser tão rápido. Na vanguarda da transformação energética mundial, mercados, políticas, economias chamam ao debate em torno da questão da transição energética. E no Brasil os desafios são muitos e de muitas ordens e todos muito urgentes. Novas fontes de energia entrando, ajustes regulatórios necessários, questões de segurança jurídica, acesso ao mercados e ainda um aspecto muito importante, infraestrutura. Nesse sentido, esse Energia em Foco convida 2 palestrantes, 2 entidades do mundo da energia brasileiro que dispensam a apresentação. Como a gente vai funcionar hoje, né? Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para o Adriano Pires, que vai fazer uma contextualização, vai colocar os aspectos importantes para ele sobre transição energética durante 25 minutos. Depois eu vou passar a palavra ao Davi Zemberstein, que fará igual, contextualizará e falar as suas considerações sobre transição energética. E no final a gente vai ter um debate. Acredito que a gente tem aí 3 blocos de meia hora. Adriano, com você. Boa noite, né, a todos. Queria agradecer a FGV Energia pelo convite, né, o Carlos Quintela, a Fernanda Delgado, por estar aqui hoje, né, e por estar aqui junto com o Davi, né, tem muito tempo que eu não sento numa mesa de discussão com o Davi, né, e o Davi é uma pessoa que a gente tem uma trajetória aí conjunta de muito longo tempo, né. Se a gente fosse pegar uma frase aí do rei Roberto Carlos, é meu amigo, meu irmão, camarada, né. E a gente passou aí por muitas transições, né? A gente foi lá na ANP, abrimos o mercado de petróleo, fizemos os primeiros leilões de petróleo no Brasil, né? Na área do downstream a gente conseguiu desregulamentar o mercado de combustível, né? Acabou com o preço de gasolina, diesel, que era igual no Brasil inteiro, né? Que isso era um problemaço que a gente tinha na época, a gente terminou com isso. E depois até a gente acabou se metendo, né, Davi, no apagão também, né, no racionamento de 2002, que não teve outro jeito. Enfim, não foi apagão, né? Pessoal, né, apagão diz que é aquela frase famosa que apagão é coisa de comunista, né? Então, enfim, então, feito essa introdução meio nostálgica, né, Fernando? Vamos tentar aí falar dessa coisa da transição energética, que realmente a gente está vivendo um momento interessante, né? Se a gente olhar um pouco para trás, né, a gente vai ver que uma característica do setor de energia mundial é ele ter sido sempre monopolista de uma fonte, né? Então a gente olha para a Revolução Industrial Inglesa, ela existiu porque tinha o carvão na Inglaterra, né, no Reino Unido, né? Então o carvão é que fez a Revolução Industrial Inglesa ser o que ela foi, né? Então depois, na Segunda Guerra Mundial, principalmente, com a descoberta dos grandes campos do Oriente Médio, o petróleo passou a ser a principal fonte de energia do mundo, né? Eu sempre falo que se você quer contar a história do século XX, talvez a melhor maneira de contar é através do petróleo, né? Até porque a maior indústria do século XX foi o automóvel, né? E foi o automóvel por quê? Porque tinha petróleo barato, né? E agora a gente está vivendo uma onda diferente. Por quê? Porque, na minha opinião, você está vendo, não vai ter mais uma fonte tão dominante nas matrizes energéticas mundiais como você teve o carvão na Revolução Industrial Inglesa e como você teve o petróleo nos 30 anos gloriosos da economia mundial. Então, você olha para o mundo hoje, você vê que a tendência é você ter matrizes diversificadas, né? Você tem muita fonte de energia crescendo e eu acho também que a gente tende a ter matrizes mais regionalizadas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que cada país vai tentar usar a sua vantagem comparativa, né, para desenvolver a sua matriz de energia. E aí, nesse caso, acho que o Brasil está muito bem posicionado, né, porque a natureza, né, nos deu uma vantagem comparativa enorme, né? O Brasil hoje tem a oportunidade, e de certa maneira já tem, uma matriz muito diversificada, né? No Brasil você tem água, você tem sol, você tem vento, você tem biomassa, e agora, né? E agora a gente está tendo uma coisa que não tinha antes, que é petróleo e gás, né?
ainda bem que chegou agora, né? Porque talvez se não tivesse chegado lá quando chegou na Venezuela, provavelmente a gente não teria a matriz diversificada, né? Então a gente optou por essas fontes mais limpas por falta de petróleo, né? Se tivesse petróleo, provavelmente a gente tinha tido a mesma consequência que a gente vê hoje em países ainda que dependem muito do petróleo. Então a gente tem a oportunidade de fazer uma transição energética no Brasil muito interessante, e ser o país assim, um dos países com maior vantagem comparativa, né? E eu acho assim que a grande transição energética brasileira, por incrível que pareça, ou até talvez por uma contradição, Fernanda, eu acho que é com fóssil, né? Por quê? Porque a gente passou a ser e vai passar a ser cada vez mais um grande produtor de óleo, né? Se fala aí de 4 milhões de barris daqui a alguns anos, né? A gente está vendo, em 26, a gente está vendo aí o sucesso que os leilões de petróleo têm feito, né? A gente está vendo que o pré-sal realmente é uma coisa espetacular, né? No sentido aí de produtividade, por isso está chamando tanto investidor para cá, né? Agora mesmo a gente está aí, quer fazer, agora passou para esse novembro, né? O famoso leilão da seção onerosa, onde está se pedindo aí um bônus. Eu brinco, o leilão da seção onerosa é quase um M&A, né? Não um leilão, né? Sem bi, né? Sem bi. E a gente tem o gás natural, né? E o gás natural, eu acho que ele é considerado hoje, né, uma energia de transição no mundo inteiro, né? Quer dizer, por que ele é considerado uma energia de transição no mundo inteiro? Porque você está ainda desenvolvendo tecnologias que tirem das renováveis, né, particularmente do solar e da eólica, essa condição de intermitência que elas têm, né? Quer dizer, elas têm uma condição de intermitência que vai ser resolvida, é uma questão tecnológica, né, de você desenvolver baterias, desenvolver processos, aonde ela vai, essa questão da intermitência vai ficar cada vez menos relevante, né? Mas nessa fase aí, o gás natural, né, ele está fazendo um papel aí no mundo inteiro. E por que ele está fazendo um papel importante no mundo inteiro? Porque também, nos últimos anos, você teve uma grande revolução do gás natural no mundo. Quer dizer, antigamente você tinha uma reserva de gás na África e você não conseguia tirar gás de lá porque não era economicamente viável, né? Então, com o advento da tecnologia do GNL, né, de você liquefazer o gás, botar num navio e levar até um outro país, e depois, mais recentemente, com a questão do shale gas americano, você aumentou de uma forma absurda a oferta de gás no mundo. E quando aumenta a oferta, o preço cai, né? Então você começou a ter gás competitivo no mundo inteiro. Então o gás pode, tranquilamente, por razões até econômicas, fazer esse papel da transição. E no Brasil, eu acho que o gás ainda é um pouco uma página em branco, né? Eu sempre tenho colocado que quando a gente olha para o setor de gás no Brasil, a gente poderia dar um Google de 30 anos atrás e olhar o setor elétrico, né? Eu digo que o setor de gás no Brasil hoje é um pouco o que era o setor elétrico há 30 anos atrás, né? E a gente vai ter, então, que ter políticas, né, públicas, leis, decretos, resoluções, para que realmente a gente consiga inserir o gás natural na matriz na matriz energética brasileira, de forma que realmente ele faça esse papel importante de transição e que a gente consiga sair desse número meio que cabalístico, que há não sei há quantos anos aí, mas há bastantes anos, o gás tem 13% da matriz energética brasileira. A gente não consegue sair desse negócio, 13%. Parece que agora vai. Por que vai? Porque a gente está vivendo, então, no mundo e no Brasil, um momento muito particular da indústria do gás, que é quase uma tempestade perfeita, né? Lá fora, como eu disse, aumentou muito a oferta, né, por questões tecnológicas, questão da descoberta do shale americano, né? Lembra que a descoberta do shale americano transformou os Estados Unidos, outra vez, no maior produtor de gás do mundo, né, e o maior exportador de gás do mundo. E de óleo também, né, o tal do shale oil, né? E aqui, então, uma oferta grande de gás a nível mundial, né? E isso está fazendo que o gás está virando cada vez mais uma commodity, né? E no Brasil também está vivendo um momento muito particular que você nunca tinha acontecido no mercado de gás brasileiro. O que é? Primeiro, finalmente a gente vai ter gás, né? A gente nunca teve gás. É bom a gente lembrar que hoje a gente importa 50% do gás que a gente consome. Esse mercado de gás no Brasil cresceu um pouquinho graças ao Brasil-Bolívia.
Se não tivesse Brasil-Bolívia, não tinha mercado de gás no Brasil, era zero praticamente, né? E agora a gente, então, vai ter uma oportunidade ímpar, por quê? Porque parece, né, tudo leva a crer que a gente vai ter muito gás, né? Agora mesmo, acho que ontem, a Petrobras anunciou mais uma grande descoberta na bacia de Sergipe ali, de gás para, sei lá quantos, 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia, exatamente. E o pré-sal brasileiro, né? Então, primeira coisa, a gente vai ter gás, coisa que a gente nunca teve. Segundo ponto, a Petrobras, né, que sempre foi a empresa de monopólio do gás, né, monopólio que eu chamava que era um monopólio vertical e horizontal, né, porque ela produzia, ela importava, ela transportava, ela até distribuía, enfim, gás, e também era horizontal porque todos os produtos substitutos do gás também eram produzidos pela Petrobras. E agora a Petrobras entendeu que o monopólio lá do gás prejudica a empresa. Quer dizer, ou seja, a Petrobras está perdendo dinheiro ao manter um monopólio de gás. Então, o que ela está fazendo? Ela está começando a vender ativos na área de gás. Então, ela já vendeu os gasodutos aí, do Sudeste, a NTS, já vendeu lá o Nordeste, a TAG, e parece que vem aí, nos próximos dias, ela assinou um termo de compromisso com o CAD, e parece que nos próximos dias você vai ter outras exigências, né, que eu imagino que seja a venda dos 10% que ela ficou na ENGIE, na TAG e na NTS, a venda da Gaspetro, a venda da TBG, sei lá, vamos ver o que vai acontecer também. Eu não sei como é que eles vão resolver a questão do acesso ao escoamento da produção, a questão do acesso também às UPGNs, né, que são importantes. Mas, de qualquer maneira, então a gente tem hoje uma confluência de eventos internacionais e de eventos locais que podem realmente criar uma situação. Eu não sou tão otimista como o ministro da Economia, que diz que vai cair 50% o preço, eu não acredito nisso, mas eu sou otimista. Eu acho que realmente vai cair o preço. É que a gente no Brasil, a gente tem muita pressa, né? A gente no Brasil, a gente é muito assodado, né? E infraestrutura, setor de infraestrutura, você não pode ser assodado. Infraestrutura, por isso que concessão tem 30 anos, né? Não foi à toa que inventaram 30 anos. Se fosse fácil de amortizar, era 5. Ninguém inventou de sacanagem 30 anos, ninguém sonhou com isso. Então, o que é quando você está mudando um setor, acabando o monopólio da Petrobras, querendo criar mercado? Eu lembro talvez do setor elétrico. Você pegar o setor elétrico 30 anos atrás, não é o que é hoje. Então, o setor de gás, ele vai nesses próximos, talvez, menos de 30, até porque hoje, com a tecnologia, tudo com muito mais velocidade, ele vai atingir determinadas exigências e desejos que as pessoas querem que sejam atingidos amanhã. Aí, se você começa a querer atingir determinados desejos amanhã, você vai construir uma casa com alicerce muito ruim. Aí, daqui a 2 anos, a casa vai cair. Exemplo foi a tal da 579, que todo mundo sabe aqui da nossa presidenta, né? Que ela resolveu que tinha que cair a tarifa porque as hidrelétricas estavam todas amortizadas e o povo não podia mais pagar a tarifa pelaquilo, tinha que só pagar a operação manutenção. Quebrou a Eletrobras, né? Tudo bem. Então, eu tenho receio, outra vez, que a pressa de fazer tudo num governo só, né, acabe por a gente desperdiçando, né, a oportunidade de realmente transformar o gás na grande energia de transição no Brasil. Eu não quero dizer com isso que aí a eólica, a solar. Como eu falei para vocês, eu acho que a ideia é ter uma transição de matriz brasileira cada vez mais diversificada, porque na medida que ela é muito diversificada, menos problema de oferta a gente vai ter, né? Quer dizer, né? Porque você vai ter várias fontes contribuindo na matriz. Agora, eu acho que eólica e solar, às vezes eu vejo assim um certo, vamos dizer assim, deslumbramento com isso, né? Um certo assim, não, agora, cara, você falar em energia fóssil, ainda bem que aqui tem muito petroleiro, posso falar isso, né? Aqui, porque outro dia eu fui num lugar falar de energia fóssil, cara, porra, dinossauro, não sei o quê. Eu acho assim, que eólica e solar é bacana, mas é caro, né? Eu tenho falado, se eólica é tão bom, por que não acaba o subsídio? Porque eu garanto a vocês, se acabar o subsídio hoje da eólica, provavelmente essa energia vai quase que dobrar de preço, né? Então, eu acho que já teve 20 anos de subsídio, eu acho que é suficiente para a eólica, né? Então, eu acredito
que o óleo e o gás, quer dizer, vão ter um papel muito importante na matriz energética brasileira. Ao óleo, eu acho que essa coisa da Petrobras também agora, vender refinaria, se a gente conseguir criar uma regulação no downstream, onde realmente os preços sigam o mercado internacional, que haja paridade de importação, você tem toda uma oportunidade de atrair investidor para a refinaria do Brasil. Por quê? Porque hoje o Brasil ele é importador de derivado, exportador de óleo. Então você tem aí um spread que você pode absorver para você entre a exportação de óleo e a importação de derivado. Né? Eu não quero dizer com isso que a gente vai ter 160 refinarias como os Estados Unidos têm, mas a gente tem muito pouco. Eu também gostaria, por exemplo, que a gente criasse uma legislação, uma situação de atração de investimentos no downstream que aumentasse a logística brasileira, né? Tanto de líquido quanto de gás. A gente tem uma logística muito precária. Quando o pessoal fala assim, porque nos Estados Unidos o gás é mais barato que no Brasil. Uma das razões que é mais barato, porque nos Estados Unidos você tem toda uma rede de transporte, de distribuição. Se vocês pegarem o mapa americano, vocês vão reparar que, se botar os gasodutos no mapa americano, parece um mata-borrão. Você não consegue nem ver a separação entre um duto e o outro de tanto duto que você tem. Então, o gás natural, hoje no Brasil, é uma bela de uma oportunidade. Aí não é só uma oportunidade para termoelétrica, não. Também hoje tem um negócio, não, temos que dar gás de graça para a termoelétrica. Porque a termoelétrica é genial. Eu acho importante a termoelétrica, né? Eu vou dizer, uma matriz elétrica também diversificada é bacana, até porque o gás pode ter um papel interessante no sentido de regularizar o sistema elétrico, né? Porque com essa maluquice que fizeram também de proibir usina com reservatório, você tirou a regulação da hidrelétrica. Então alguém tem que fazer esse papel e provavelmente é o gás. Mas também o gás não vai estar na base do sistema como um todo. A grande vantagem de uma térmica a gás é ela ser flexível, né? Ela ter flexibilidade. Até porque, né, se for para a gente discutir térmica na base, a gente pode também falar de nuclear, né? Também, né, agora a gente pode falar mais alto de nuclear, né? A gente vai falar um pouquinho mais baixo. Mas agora pode falar, agora está bom para falar. Então podemos também pensar no nuclear, por que não? Eu acho que o Brasil precisa de mais nuclear, na minha concepção, né? Dentro dessa diversidade de matriz. Agora o gás tem um mercado fabuloso, quer dizer, na indústria. Você vê, a indústria petroquímica nos Estados Unidos, ela ressurgiu com o gás, né? Porque a tecnologia da nafta, né, o uso da nafta como insumo, perdeu competitividade em relação ao gás. E outro setor agora, que é onde está crescendo muito gás, nessa outra vez transição, é no transporte. Quer dizer, hoje na China, você tem de 300 a 400 mil caminhões rodando a GNL. Né? Estados Unidos hoje também tem uma quantidade parecida. Hoje você tem nos Estados Unidos e na Europa o que eles chamam de corredores azuis, onde só passa caminhão movido a GNL. A Royal Caribbean, que é a maior empresa de cruzeiros do mundo, né, que vocês devem conhecer, muitos de vocês, de 6 anos para cá, todos os navios que ela comprou foi a GNL, ela não compra mais navio a bunker. Os Estados Unidos hoje está passando por uma transformação interessante, que é tirar o diesel da locomotiva e botar o GNL. Existem redes americanas, uma rede bacana que vocês podem entrar no Google e olhar, que é a Clean Energy Fuel, que é uma rede como se fosse uma Ipiranga, uma Raizen, né, uma Shell, onde o cara só abastece com gás. Né? Então, e aí a gás não é só o GNL, não é só gás natural fóssil, também tem biometano. Né? Porque o biometano também você pode, da mesma forma, liquefazer o biometano e botar dentro do caminhão. Caminhão tem que ter GNL, porque não é o GNV que a gente vê no automóvel. E se você botar GNV no caminhão, né, o tanque vai ser maior que o caminhão. Né? Então tem que ser líquido mesmo. Né? Então, assim, eu acho, né, Fernanda, que o Brasil está assim, uma espécie de uma pole position nessa transição energética. Porque a gente tem o mais difícil, a gente tem energia, né? A gente tem fonte de energia. Né? Então, o que falta é o quê? A gente usar com inteligência as fontes de energia, e usar com inteligência significa o quê? Tentar criar legislações, resoluções, decretos que incentivem a concorrência. Porque é no mercado de concorrência que o consumidor é mais protegido, e é no mercado de concorrência onde você vai criar tarifas e preços mais competitivos. Eu não gosto de falar tarifa e preço barato, né?
Eu falo que é a maior mentira do mundo, né, Jorge? É bom, bonito e barato, né? Eu sempre falo que você vai comprar um negócio que é bom, bonito e barato, é mentira, não existe. Então, acho que a gente está, né, nessa situação bacana, uma situação que, se o governo que está aí tiver uma percepção do que está se passando hoje no Brasil e no mundo, né, a gente pode transformar finalmente a energia no Brasil num fator de vantagem comparativa, né, coisa que a gente nunca conseguiu fazer direito, né? Então, acho que está no momento a gente fazer isso usando de uma maneira inteligente e olhando para as características de cada fonte, todas essas energias, tanto na matriz energética, como na matriz elétrica, como na matriz de transporte, né? Então, hoje, volto a repetir, na minha opinião, o grande substituto do diesel no Brasil vai ser o GNL. Né? Até porque o GNL hoje é mais barato que o diesel, e além de ser mais barato que o diesel, ele é menos poluente, né? Outro dia eu fiz uma conta que se fala o quê? Que a produção de gás no Brasil vai dobrar nos próximos 10 anos, né? Então, a gente vai para 200 milhões de metros cúbicos dia. Se você pensar que hoje 25% do diesel importado, né, 25% do diesel que a gente consome no Brasil é importado. Se você transformar esse 25% do diesel em gás, dá mais ou menos uns 35 milhões de metros cúbicos dia. Então, estou falando de 1/3 do crescimento que vai ter com o gás advindo do pré-sal. Então, é uma coisa fabulosa, né? 25% já é uma coisa assim, além de você botar um diesel, um produto mais barato e menos poluente, você está na modernidade, né? Então, eu volto a repetir, a gente tem que olhar para todas as fontes, não tem fonte ruim, cada fonte tem uma característica específica. A economia brasileira precisa crescer. O grande desafio do governo é crescer, porque não dá para conviver num país com 13 milhões de desempregados. E a infraestrutura, quer dizer, é um setor que tem toda a capacidade de ajudar a gerar esses empregos, né? Por quê? Porque a gente tem uma infraestrutura precária, a gente não tem duto de transporte de gás suficiente, a gente não tem duto de distribuição de gás suficiente, a gente não tem duto de escoamento de gás suficiente, nós não temos o PGN suficiente, sem falar nos dutos dos líquidos, né? É um absurdo. Outro dia eu estava lendo que a Logun, né, que fama, inaugurou um duto de Uberaba até Campinas, e com essa inauguração desse duto, o custo do etanol reduziu 20%, quer dizer, ao deixar de ser transportado por caminhão. Então, vocês vejam a estrada que a gente tem pela frente. Agora, tem que ter coisa de infraestrutura que eu falo. Infraestrutura tem que ter política de governo. Porque eu não conheço nenhum lugar do mundo, né, Davi, que por mais liberal que eu seja, que você consegue um investidor privado botar dinheiro num negócio que ele tem uma escala de crescimento ao longo do tempo, né? Uma coisa de uma estrada. Você tem uma estrada que é importante, você vai botar um pedágio na estrada se ela for privatizada. Mas, de repente, se você botar o pedágio que vai cobrir aquele investimento, aquele pedágio inviabiliza o objetivo final. Então, a gente também tem que olhar no Brasil que ter política pública, falar de subsídio não é palavrão, porque também a gente não pode cair no erro que eu acho que, infelizmente, está caindo, que é a gente ter um movimento pendular, né? Ou privatiza tudo ou estatiza tudo, né? Ou dá subsídio para todo mundo ou não dá subsídio para ninguém, entende? E aí nunca chega a um ponto de bom senso, né? Então é um pouco isso. Não sei se acabou o tempo, mas é melhor deixar o tempo para as pessoas conversarem. Obrigado aí pela vídeo. Obrigada, Adriano. Várias coisas interessantes, né? Por exemplo, a questão da geração de emprego é extremamente importante para a gente agora, são 300 milhões de desempregados, e não só a indústria de infraestrutura, como a indústria de transformação de uma forma geral, é a única capaz de absorver esse excedente de mão de obra em um país em desenvolvimento, né? Davi, por favor. Bem, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui na FGV Energia. Como o Adriano falou, a gente lá se vão que a gente faz coisas juntos, lá se vão uns 30 anos, quer dizer, então... é verdade, mais 30, então deixa 30, tá bom.
para nos 30. Verdade. Então, é fácil essa conversa, apesar de... O Quintela pediu para a gente discordar um pouco. Não é que questão da discordar, eu diria que talvez complementar o que o Adriano falou, e um pouco que a Fernanda também já antecipou. Eu acho que o tema aqui hoje é os desafios do Brasil, mundo, em transição energética. Eu queria colocar uma questão mundo também. Eu já adianto um pouco, que seria a minha conclusão. Eu acho que, apesar do Adriano ter colocado que ele se chamou de pole position na questão do energético, eu acho que, em relação às grandes transformações, e aí eu não queria o conceito de transição que eu gostaria de usar, não é simplesmente como antigamente o conceito de transição estava associado a gente passar, em termos de substituição, como foi muito ressaltado aqui, da energia A para a energia B, ou incorporar uma nova energia às energias anteriores. Por exemplo, tem que pegar os primórdios da energia, vem desde na mitologia do domínio do fogo, passando pela incorporação, por exemplo, da força motriz humana, força motriz animal, depois os ventos que promoveram as grandes descobertas. Quer dizer, a gente foi mudando e incorporando novas formas de energia, que sempre foi a forma, eu diria, tradicional de avaliação de como essa transição entre energéticos foi pautando a sociedade. E já chego na minha conclusão logo no início de como a sociedade sempre foi pautada pela questão da energia, que é o que hoje, de alguma maneira, não é o que está ocorrendo. Como o Adriano falou, a gente começou com madeira, carvão mineral, petróleo, hoje a questão do gás natural, sendo que no Brasil, especialmente, a gente tem duas características importantes. Primeiro, pode parecer absurdo, mas até início dos anos 70, nós estamos falando, eu me lembro da Copa de 70, então eu acho que não é tão velho assim, a madeira era o principal energético no Brasil. Então, a madeira em geral, considerando siderurgia, considerando geração térmica, o Brasil, das economias mais desenvolvidas, foi talvez o único grande país que fez uma transição direto da madeira para o petróleo sem passar pelo carvão mineral. Uma característica, mas eu diria, singularmente brasileira. Quer dizer, uma transição diferente do que ocorreu nos outros países. Mas eu não queria focar, na realidade, essa transição mais na questão energética dos energéticos, como tradicionalmente se coloca. E o Adriano, de alguma maneira, colocou muito essa questão aqui no Brasil, de como a gente está vivendo isso no Brasil. Eu queria muito mais focar em dois conceitos. Um que é chamado da indústria 4.0, e o outro que a Fernanda, de alguma maneira, já levantou aqui, o processo de descarbonização que a gente está vivendo no mundo. E aí, nesse ponto, também adianto, eu acho que nós estamos muito, muito atrasados. Apesar da gente ter uma evolução, também, como o Adriano destacou, a gente teve hidrelétrica, o Brasil teve uma das matrizes, eu tenho até hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mas não porque nós quisemos fazer uma matriz energética limpa. Quando se decidiu fazer hidrelétrica nos anos 60, 70, é porque o nosso potencial hidrelétrico era enorme. Havia fontes de financiamento via Banco Mundial quase infinitas, que começaram a secar essas fontes com duplo sentido aí, a partir do momento em que a questão ambiental começou a se tornar presente, em meados dos anos 80. Também as coisas são muito recentes. A primeira resolução do CONAMA, que estabeleceu o EIA-RIMA, é de 1986. É muito recente. Quer dizer, em termos de setor energético, isso foi anteontem. Então, esse processo já afetou, de alguma maneira, a própria estrutura da matriz energética brasileira, associada à conscientização, às questões sociais, às questões, de uma maneira geral, que afetam muito essa, vamos dizer assim, a maneira de se consumir energia no Brasil. Quando eu falei em indústria 4.0, ela é 4.0 porque a gente teve a primeira revolução industrial, no século XVI, XVII, por aí, na Inglaterra, quando se inventaram a máquina a vapor. Foi a primeira forma, vamos dizer assim, mais
intensiva de energia para a produção de, vamos chamar de riqueza. E essa caracterizou a primeira revolução industrial, o uso do carvão para gerar vapor, o vapor para fazer funcionar a máquina a vapor. Foi o grande salto do processo industrial da história da humanidade. Depois, a segunda revolução industrial, ela é considerada quando você começa a ter eletricidade também, a eletricidade que proporcionou a produção seriada, uma mudança no processo também fabril do mundo. Então, você tem uma transição também por conta de outro energético, apesar da eletricidade ela não existir no estado puro, mas o uso da eletricidade promoveu uma transformação enorme, inclusive na vida das pessoas, a partir do momento que a eletricidade mudou a qualidade de vida das pessoas. O que a gente considera a terceira revolução industrial é chamada revolução digital. A gente passou para o mundo digital e, aparentemente, isso não tem nada a ver diretamente com o energético, mas mudou a vida das pessoas e vai fazer com o modo como as pessoas vão buscar e consumir energia. E a quarta, que a gente está chamando hoje de revolução, a indústria 4.0, que é a indústria da inteligência artificial, a indústria da realidade virtual, da realidade aumentada, da internet das coisas, do machine learning, e tudo isso hoje está impactando diretamente hoje dentro do setor energético, pouco aqui no Brasil, e aí que é o meu reparo, quando eu digo que o Brasil é pouco, uma coisa que é exemplar, por exemplo, alguém aqui tem um desses Alexa ou Google Assistant ou coisa do tipo? Quem tem aí alguém? Um, dois, meia dúzia de pessoas aqui, a maioria não tem. Hoje 70 milhões de americanos têm. Tem um conceito, eu vou usar alguns conceitos em inglês, porque exatamente a gente não incorporou aqui, por exemplo, Sensor Everywhere. A economia americana, o Google, há 10 anos atrás, comprou uma empresa chamada Nexus, eu acho, Nexus, que era uma empresa de sensores. E hoje, os Estados Unidos, hoje você tem comandos de voz, de modo que a vida das pessoas hoje está pautada nisso, praticamente para você fazer quase tudo que você faz na sua vida. Quer dizer, a economia de escala está sendo substituída pelo que a gente está chamando de mass customization, ou seja, em vez da economia de escala no produto de origem, no caso da energia, o que é massificado hoje é muito mais o uso do que o produto que está sendo usado. Então, existe uma transformação que impacta diretamente na mudança da infraestrutura. Não é só a infraestrutura energética. Tudo que o Adriano colocou, eu acho que é necessário para o país, mas eu acho que quando eu digo que falta, a gente aqui não está discutindo a questão das novas indústrias que estão começando. Como é que isso vai impactar na energia que a gente precisa, de que maneira a gente vai usar essa energia? É uma discussão que é presente no mundo inteiro hoje, e quando a gente fala em desafios, eu acho que o desafio é a gente começar a pensar nessas coisas que é muito pouco pensado, quase nada pensado aqui no Brasil. Nós estamos num centro de estudo de energia, aqui, em outros lugares aqui no Brasil, que quase não se discute isso muito pouco. A gente já discutiu isso um pouco, a questão do papel das cidades, que é super importante, quer dizer, e a chave para isso, e sempre a gente tratou da questão da geopolítica, da segurança energética, da descentralização, economia de escala, crescimento econômico, preços relativos, o papel do governo, o papel do regulador, políticas de meio ambiente, etc. Mas hoje, junto com o que a gente vê, e a gente está no mundo hoje, a questão do risco climático e a descarbonização são os dois grandes aspectos que vão levar a uma transformação e essa transição energética do mundo, junto com a grande tecnologia. Ou seja, quando eu digo a grande tecnologia, é nova tecnologia, inovação. Então, a questão hoje, eu vou dar um exemplo, agora em dois exemplos muito recentes. Em maio agora, foi aprovado no parlamento britânico, no meio dessa confusão de Brexit, de tudo, um relatório de uma comissão de mudanças climáticas, onde, no processo para onde vai a Inglaterra, na realidade, para onde vai a Inglaterra nessa questão das mudanças climáticas. E o relatório tem quase 300 páginas. É muito impressionante a dureza, e apesar disso foi aprovado
pelo parlamento a dureza a ponto de, por exemplo, a partir de 2030 não se pode mais vender automóvel a gasolina e diesel. 2030, daqui a 10 anos. A indústria já disse que é inviável, mas tudo bem, mas é uma política hoje aprovada pelo governo inglês. O Parlamento Europeu teve eleições agora há 15 dias atrás, 3 semanas. Os verdes, chamados verdes, cresceram 40% da sua bancada. Na bancada francesa, eles foram os terceiros, e na bancada alemã, eles foram os segundos. Então, tem um movimento acontecendo que impacta frontalmente essa discussão sobre que transição energética é essa, e eu estou falando isso porque, usando a palavra mundo ali, eu não quis me circunscrever ao Brasil, mas o impacto para o Brasil, ele é decisivo e ele vai acontecer inevitavelmente. Quer dizer, então, o que nós temos como desafio, a primeira questão, transição e inovação, ou seja, as duas questões são absolutamente ligadas. Aqui, eu volto a insistir, aqui no Brasil nós estamos nesse ponto muito aquém do que está sendo discutido, do que está sendo discutido no resto do mundo. Nesse nosso processo de inserção, quando se falou na questão de geração de empregos, ou seja, a nossa indústria de energia, nessa transição, ela tem que levar em consideração absolutamente isso. Quer dizer, a inovação energética é essencial do combate às mudanças climáticas e a energia e a tecnologia que vai ser de alguma maneira incorporada pelo mundo. Nós vamos importar ou vamos ter que produzir aqui para vender, ou que seja, se o Brasil quiser continuar uma trajetória de integração. Eu dou um exemplo, por exemplo, perfuração em águas profundas, como o Brasil é ponta nisso, mas não é, por exemplo, uma tecnologia que leve à descarbonização. Tem que fazer, eu estou diferenciando o que é não necessariamente a inovação que leve a um processo de descarbonização. As novas condições de mercado vão ter que levar em consideração isso. Quer dizer, eu fiz umas anotações, eu pensei assim, nós estamos no mundo do politicamente correto energético. Eu passei na minha cabeça e disse, pô, pensando bem, nós estamos entrando num conceito de politicamente energético. Correto energético. O mundo está virando politicamente correto energético. E nós temos que levar isso em consideração, gostando ou não gostando, para o bem ou para o mal. Quer dizer, então, essencialmente, a gente tem que pensar numa matriz energética de transição. Quando eu digo levar em consideração as coisas que o Adriano falou, mas eu incorporaria mais nessa matriz energética. Que transição é essa numa matriz energética, não apenas em relação ao energético, mas apenas em relação a como essa energia, para quem essa energia vai sendo consumida, porque existe uma coisa extremamente importante que hoje a questão das renováveis está evoluindo junto com a questão do armazenamento, com a questão das células de combustível, com a questão dos hidrogênios, com a questão da eólica offshore, e por aí vai, e tudo isso aí se integrando, e tudo isso aí sendo questionado pela sociedade. A sociedade não estava acostumada a questionar a maneira como a gente produzia, e isso está sendo questionado. Quer dizer, e uma coisa que, não vou me estender aqui, mas que é extremamente relevante, a gente já falou aqui em outras ocasiões, é o papel das cidades. Hoje é o papel das cidades dentro do que se consome e como se consome. Isso está presente, e a gente pode falar em geração distribuída, a gente pode falar em micro-autogeração. Eu tô atualmente no conselho da Light e eu tenho cobrado, dizendo assim, olha, como é que não é uma empresa que compra energia, faz lá e tal, e vende, emite, não pode ser mais. O mundo para essas empresas está mudando, e se essas empresas não mudarem, elas vão sucumbir a novas concepções, que eu não sei direito ainda como é que elas vão, em que tempo elas vão acontecer, mas isso é inevitável nesse processo que eu chamei de transição da matriz energética, ou melhor, a transição energética dentro de uma nova matriz. E, meio em termos de conclusão, o que eu acho o seguinte, nesse mundo que eu chamei de transição 4.0, ou energia 4.0, ao contrário do passado, no passado, a energia que a gente tinha pautava a sociedade como ela deveria ser. Até muito pouco tempo atrás era assim. Ou seja, a energia que era eletricidade hidrelétrica, depois passou a ter um pouco de térmica. Hoje é o contrário.
Hoje é o contrário. A sociedade hoje tem a ver com redes sociais, com maior informação, com a questão cada vez mais presente. A gente tem o Acordo de Paris, que em alguns casos são obedecidos ou não. Nos Estados Unidos não, por exemplo. Isso é um relatório da Agência Internacional de Energia, em março, agora no final de março desse ano. As emissões, o crescimento das emissões nos Estados Unidos foram as maiores emissões de carbono, as maiores desde 2013. E por conta do uso de carvão, porque é uma política americana agora de revitalizar o setor de carvão. Ou seja, nos Estados Unidos você tem um processo de carbonização da economia. Ao contrário da Europa, que tem outro. Então, o mundo vive esses conflitos de alguma maneira. Vai ter eleição que vem nos Estados Unidos, a gente não sabe se volta ou não, mas é um caminho inexorável. Esse negócio, ou seja, de que a sociedade está cada vez mais preocupada em que matriz é essa e que matriz é essa que vai nos levar à verdadeira transição que a gente precisa em termos do Brasil. Quer dizer, esse é o desafio, na minha opinião, que o Brasil tem. E eu acho que nesse ponto cabe talvez aqui a FGV Energia, os outros centros de pesquisa, de dizer assim, olha, o mundo está mudando, nós não estamos mudando ou sequer estamos. E aí, nesse caso, não gosto da palavra pessimista, porque mas nesse ponto a gente não está tratando adequadamente, na minha opinião, a transição energética do mundo. Né? Os grandes blocos, como o Daniel falou, a gente está entrando muito fortemente com gás natural, mas isso aí também é um processo dentro dessa transição que não para aí. Muito pelo contrário. Talvez o gás natural é a última fronteira dos hidrocarbonetos. Né? É a última fronteira dos hidrocarbonetos. E dali para frente é o que o mundo hoje está discutindo. E eu acho que o desafio para o Brasil, dentro do mundo, vai ser efetivamente ver como é que a gente se situa no mundo e como é que a gente vai tratar dessa questão, desse tipo de transição energética. É isso, obrigado. Obrigada, Davi. Senhores, vou abrir para as perguntas. Tem um microfone que vai circular. Eu gostaria que os senhores fossem breves, se apresentassem e fossem direto ao ponto nas perguntas. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta. Davi, na sua fala tem coisas excelentes, óbvio, mas tem coisas que a gente ainda não discute por ser um país em desenvolvimento. Me dá a sensação que a gente tem problemas muito mais estruturais e muito mais basais e muito mais elementares do que garantir uma molécula barata, do que garantir uma infraestrutura. E a questão da descarbonização, ela fica um pouco para trás quando você tem que discutir indústria 4.0, uma nova matriz energética, sendo que a gente ainda está um pouco atrás. Queria que você comentasse um pouco isso. Eu acho que se o Brasil quiser deixar de ser um país em desenvolvimento, ele tem que pensar exatamente nesses termos que eu estava colocando aqui. O Brasil, por exemplo, não vai criar emprego se não formar a sua sociedade para trabalhar nas novas indústrias, nos novos processos, na nova forma de você, não só na energia, mas de uma maneira geral, de tratar da informação, de como é que você lida com isso. Então, o setor energético é um dos grandes vetores para esse processo. E é inevitável, quer dizer, exatamente por conta dessas necessidades, e eu diria mais, o Brasil, assim como saltou o carvão, eu acho que o Brasil tem uma grande chance de partir para o desenvolvimento saltando algumas etapas, em vez de saltar o gás natural, por exemplo? Não saltar o gás natural, porque isso no curto prazo não, mas no médio e longo prazo talvez sim, se a gente puder. Claro, o gás natural vai melhorar a nossa matriz energética. Se você, nas cidades, por exemplo, questão das cidades, tem coisas, vou dar um exemplo real. Eu não sei se alguém sabe aqui quantas viagens de grandes carretas de lixo acorrem ao lixão de Seropédica, lixão não, aterro sanitário de Seropédica por dia. Não sei se alguém sabe. São 330 viagens por dia. Existe um projeto de uma térmica em São Cristóvão para aproveitamento de lixo, absolutamente, se você considerar as externalidades, como as viagens de caminhão e outras coisas, é viável, que tiraria de 15% a 20% dessas viagens. Quer dizer, você começa a incorporar externalidades, então tem coisas que não tem nada, não tem mais relação. Pelo contrário, o nosso subdesenvolvimento está muito mais associado a gente fazer
330 viagens desnecessárias no total. Ô, Adriano, quantas viagens, de quantos caminhões por dia no Centro-Oeste de levou diesel? Mais ou menos, então, são milhares por dia. Porque não tem um duto. Quer dizer, então tem... bom, mas enfim. Então, o que eu quero te dizer, eu acho que, exatamente porque você falou em desenvolvimento, que seja, eu acho que o processo de desenvolvimento passa exatamente pela discussão e pela implementação dessas novas políticas que eu coloquei. Obrigada, claro. Eu acho, né, que o mundo realmente, gosto de descarbonização, né? O pessoal até fala que é o 3D, né? Que é descarbonização, digitalização e descentralização, né? Eu acho isso super bacana, mas eu acho que cada país tem uma realidade diferente, entendeu? Então a gente também não pode, quer dizer, querer andar par e passo com a Alemanha. Os Estados Unidos voltou a consumir carvão porque o cara precisava gerar emprego. O cara reduziu o nível de desemprego de 12 para 3 e vai ser reeleito. O Trump, gostamos ou não, eu acho que ele vai ganhar a eleição americana. A China vai até 2040, ela vai estar consumindo ainda, o principal consumo da China em 2040 é carvão. Vai ser 40 e poucos % de carvão. Então, quer dizer, eu acho assim, que concordo plenamente, quer dizer, que a gente tem que ter... concordo plenamente que a gente vai ter um processo, né, ligado a esse tal do 3D. Mas eu acho que o timing de cada país é diferente, entendeu? Porque as realidades, né, elas... Porque a gente também não pode... Por exemplo, carro elétrico, né, é uma discussão danada, carro elétrico. Né? Eu acho que a gente tem etanol, a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Entendeu? Então, carro elétrico tem problema seríssimo. Como é que joga fora as baterias depois? Que energia vai ser gerada para abastecer aquele carro? Então, tem uma série de coisas aí que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente tem que atender, né, primeiro, sei lá, as necessidades básicas da população. Né? E a primeira necessidade básica da população é ter emprego. Né? E aí eu acho que tem que olhar para a energia e ver se a gente consegue atrair indústria para cá, atrair investimento para cá, em função de a gente ter essa vantagem comparativa. Né? Então, assim, por exemplo, a Alemanha fechou as nucleares muito rápido, eu acho. A Alemanha hoje tem uma das energias elétricas mais caras do mundo. Né? Então, exatamente. Então, então, assim, a população brasileira, o nível de renda é muito baixo, pô, entendeu? Então, outra vez, por que a tarifa de energia elétrica... a tarifa de energia elétrica é cara no Brasil. Como é que é a tarifa de energia elétrica? É a remuneração lá do investidor, o cara que gera, o cara que transmite, o cara que distribui, o cara que comercializa. Depois tem uma parcela de subsídio, tem uma parcela de imposto. Vou nem falar de imposto, que é metade da conta. É a mesma coisa no setor de gasolina aí. Mas subsídio, cara, é uma loucura, cara. Entendeu? Aí quando você fala... Porque aqui também no Brasil, assim, todo mundo quer ter um subsídio para chamar de seu, né? O subsídio no Brasil é uma coisa que é permanente, né? Por exemplo, então, a eólica é bacana, mas todo mundo aqui paga essa conta. Eu não reclamo de pagar conta alta, não, porra. Entendeu? Porque está lá o subsídio. Então, eu acho assim, que essa coisa dos 3D, eu não vou discordar, acho que é uma coisa que a gente tem que caminhar para lá. Mas a minha grande discussão é o seguinte, é que a gente tem que ter velocidades diferentes, entendeu? Isso não quer dizer que a gente vai ser mais subdesenvolvido que o outro, tá certo? Assim, mas eu acho que a velocidade, eu volto a dizer, a China diz que está reduzindo o consumo de carvão na China, mas segundo os dados que eu vi da Agência Nacional de Energia, em 2040 ainda é 45%. Então, você vê, porque o cara não pode chegar lá e parar de consumir carvão. Como é que faz com aquela galera lá? For mais barato também, né? Então, porque isso que eu ia falar. Então, quer dizer, tem um negócio assim, e tem que olhar isso, né? Entendeu? Então, a gente também, né? Esse negócio do complexo de vira-lata, né? A gente não pode querer copiar uma coisa que é bacana pra caramba, mas eu acho que não está no time nosso, entendeu? Então, a gente, vai chegar lá. Hoje, por exemplo, eu estava lendo uns dados outro dia também dessas agências internacionais, que os países que têm energia elétrica mais cara do mundo são aqueles que estão usando muita fonte renovável, solar, eólica. Os Estados Unidos, por exemplo, que foi para o gás, barateou a energia. A Alemanha, que foi para a eólica, aumentou o custo da energia. A Espanha, Portugal. Então,
Entendeu? Então, é isso que a gente também tem que contextualizar, porque senão a gente não vai chegar lá, entendeu? Tá vendo? Eu tinha que te provocar, porra. Não, eu só queria dizer o seguinte, primeiro, o emprego do Brasil não vai voltar por causa de energia. O emprego do Brasil vai voltar se a gente tiver uma qualificação de pessoas para ter os novos empregos. Eu temo muito assim, se amanhã a economia, que é pouco provável no curto prazo, ela começa a crescer 3%, 4%, nós não teremos gente qualificada para atender o que é... Não é questão de não vai ter energia. Eu estou dizendo, a economia, eu tenho dúvidas, e aí eu estou dizendo, eu não estou afirmando, eu digo eu tenho dúvidas, que tipo de indústria a gente vai atrair para o Brasil pelo fato de ter energia, quando boa parte dos países estão se livrando das indústrias que consomem muita energia. Eu não acho que para a indústria nossa o problema não é a energia, pode ser um pouco o custo da energia. Essa questão da China, a China é porque o carvão é uma necessidade fatal que eles têm, mas é besta fera que eles querem se livrar. Concordo que algum tempo ainda vai ser... Não, estão conseguindo aos poucos. Não, claro. Uma economia que cresce 6, 7% ao ano, dificilmente você consegue colocar eólica e hidráulica e tal com essa velocidade. Eles colocam uma quantidade de eólica, de solar e tal, que é uma coisa enorme. E a questão da energia, ela está associada, o custo da energia também está associado à eficiência da indústria. A Alemanha tem uma energia cara, mas a Alemanha tem uma indústria altamente competitiva. O peso da energia no produto alemão, de uma maneira geral, no produto da nova indústria, é baixo. É baixo. Então, e, por outro lado, há uma consciência, e que eu estou dizendo, aí entra a subjetividade, até que ponto eu quero ou não ter indústrias intensivas de energia, até que ponto eu quero ou não ter indústrias que sejam poluentes, ou que sejam ambientalmente, que degradem as condições daquela cidade local ou regionalmente. Então, eu acho que está muito mais... Quando eu digo a questão da indústria 4.0, eu acho que o conceito de eficiência, na minha opinião, ele é mais relevante do que efetivamente o custo daquela energia. Porque muitas vezes você pode ter uma energia um pouco mais cara ou mais cara, mas com um processo bem mais eficiente ou muito mais voltado a alguma coisa que tenha mais ligação com o progresso hoje da sociedade. Então, quando eu estou dizendo que o Brasil... essa transição, óbvio que não é da noite para o dia, mas, por outro lado, também se a gente não pensar nisso, não avaliar isso, não estudar isso, não tiver políticas para isso, não será nem da noite para o dia, não será nem de um ano para o outro, nem de uma década para outra. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode correr o risco de ficar atrás de um processo que é inexorável no mundo, na minha opinião. Esse aqui também funciona. Boa noite, Cláudio Vasconcelos, eu sou engenheiro eletricista, trabalhei 40 anos na General Electric. Uma coisa que nem o doutor Davi, nem o Pires tocou, que eu acho uma coisa crucial no Brasil de hoje, é o pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento. Que isso aí vai fazer toda a diferença para o futuro da nação. Em 86, eu acompanhei uma delegação de congressistas brasileiros para visitar o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da GE. E o senador Ademar Guise, já falecido, ele perguntou ao presidente do laboratório quanto que a GE investia por ano em pesquisa e desenvolvimento. Em 86, era 5 bilhões de dólares. E o presidente perguntou, e o Brasil, quanto que investe? 500 milhões. Então, a diferença de 10 para 1. E a gente tem exemplo por aí afora, Hong Kong, Singapura, o salto quântico que eles deram investindo em pesquisa e desenvolvimento em educação. É isso que falta no país, e eu vejo com muita preocupação o viés
do atual governo de não focar nisso, entendeu? Então é uma coisa que preocupa para burro. Obrigado. Mais alguém? Forma aqui, por favor. Aqui, ó. Seja breve, Forma, por favor. Breve Forman, consultor. Primeiro, parabenizar vocês foram muito bons nas suas apresentações, você conseguiu aí um contraponto, né? O Adriano falou alguma coisa, o Davi falou Foi tudo outra. pensado, tudo pensado. Pensado, combinado, Organizado. devidamente. O que eu queria comentar também, Davi, você tem toda a razão, mas o nosso problema básico, como falou aí o último questionador, é a educação. Se não houver educação, você não consegue nem entender o teu 4D, que é o que eu acho que acontece no Brasil de hoje. Você não consegue entender que existe isso, não consegue entender a importância, e aí nós nos apegamos aos chavões do politicamente correto, né? Aí o Adriano tem toda a razão. Energias alternativas limpas. Vamos para o eólico. A Alemanha, como ele citou, subsidiou e ainda subsidia pesadamente o eólico e o solar. Com isso, ela destruiu as grandes geradoras que queimavam um carvão melhorzinho, que é o antracito, né? E, terminando as geradoras, as linhas de transmissão também caíram. E aí você... e fechou a nuclear. Aí o que aconteceu? Você tem lá o eólico e o solar alternativos e precisa de uma fonte permanente, voltamos para a térmica, gerada localmente. Só que agora queimando o que eles chamam de brown coal, que é uma turfa, que é 10 vezes mais poluente que o antracito. Resultado, a Alemanha hoje aumentou as suas emissões de CO2, está importando carvão dos Estados Unidos, para ver se melhora o negócio do brown coal, mas ninguém comenta isso, porque nós não temos educação para entender, para acompanhar e criticar. Eu concordo contigo, Davi, mas concordo com o Adriano também. Lembro ano passado, numa palestra aí do pessoal da Oxford Energy, em que eles declararam, com bons britânicos, em 2025 não haverá mais uso de gás na Europa. Eu falei, que beleza, o senhor tem certeza disso? Ele disse, não haverá. Eu digo, eu gostaria que o senhor me explicasse por que a Shell e a BP estão investindo em pesquisa aqui. Lembra, Fernando? Não, levando o campo agora, que só vai começar a dar o primeiro óleo daqui a 7 anos. Eu Exatamente. lembro dessa história. Aí o cara, Eles não fizeram a conta. Well. Ou seja, gente, o mundo é diferente. Você tem razão, Adriano. Nós estamos falando de um pessoal bem educado nos Estados Unidos e na Europa e mal educado aqui no Brasil. Falamos de demandas do europeu que acabou com suas florestas, por isso começou a usar carvão, e agora não querem que o Brasil queime floresta. Não sou a favor, não, mas é uma posição daquele que foi para a cidade e não entende nada de coisa nenhuma. Ele acha que o ovo dá no supermercado, quando descobre que o bife vem do boi, não come mais, porque fica com pena, que mataram o boi, tadinho, ou a vaca, né? O problema é esse, nós temos que falar em educação, Fernanda, senão não resolve. Educação, né? É gás, nós vamos continuar a produzir petróleo, vamos continuar a queimar gás, não podemos esquecer da indústria petroquímica, que é um uso muito mais nobre dos hidrocarbonetos, né? Quer dizer, ou seja, não vai desaparecer o uso de hidrocarboneto, ele vai migrar para uma outra forma de aproveitamento, Né? Claro. só que nós precisamos aprender a pensar, e para isso nós precisamos ter educação. Eu só queria fazer um reparo. Eu achei que foi implícito quando eu falei que você precisa utilizar novas tecnologias, você precisa ter gente qualificada para isso. Eu estou só Não, enfatizando. e só mais uma coisa, eu quero só... aí é uma discordância, eu não acho que se a gente tiver energia barata, nós vamos crescer por conta disso, porque, ou melhor, não crescer, nós não vamos cair o nosso desemprego. A questão da educação, claro que é isso. Eu estava falando que eu mencionei antes. A gente não vai nem incorporar a indústria nova, nem a velha. A gente não tem hoje operador de caixa de supermercado. Eu concordei com você, Davi. Então, não, o que eu quero dizer é o seguinte.
O que eu quero dizer é que a gente vai precisar da educação não só para a questão de energia. A questão da energia vai se aproveitar de uma necessidade de educação para todos os outros segmentos. Então, quando eu falei da indústria 4.0, eu participei de um evento nos Estados Unidos agora em março, abril, que a grande discussão era a questão de inteligência artificial na vida, na sociedade das pessoas, como é que as pessoas já estão comprando diretamente, nem comprando, as máquinas estão fazendo já as suas encomendas e tal. O que eu quero dizer é que o Brasil, e a energia é um pouco o espelho disso aí. O que eu quero dizer é que no Brasil, evidentemente, e amanhã, como eu falei, se a economia voltar a crescer, nós tivemos uma fila de 15 mil desempregados em São Paulo há pouco tempo atrás, 6 mil vagas, só preencheram 3 mil. Porque não tinha gente para ler as pessoas não são capazes de ler um manual. Então, eu só acho o seguinte, eu acho que a energia mais barata vai ser bom, a gente não tem problema de falta de energia aqui no Brasil, a energia mais barata é bom para todo mundo, mas também tem que tomar cuidado com energia barata, e aí não foi com essa intenção, nem que o Adriano falou, nem com a sua intervenção, mas para a gente não ficar exposto a trazer uma nova siderúrgica como tem aqui em Santa Cruz. Para não achar que a energia barata, a gente vai importar latas de lixo, como os alemães trouxeram na ThyssenKrupp aqui no Rio. Quer dizer, que emporcalhou a cidade inteira, e não é isso que a gente quer. Tem problema de água no Guandu, enfim. Esse é o cuidado que eu estou falando. Eu acho que a busca, quando eu falei da alta tecnologia, é uma busca também de eficiência. Que a gente pode usar mais gás, pode usar mais as fontes que estão disponíveis, mas a preocupação, quando eu coloquei, é muito mais vinculada a que se use de uma maneira eficiente e qualificada e moderna. É essencialmente isso. Aproveitando as vantagens comparativas que a gente tem, como foi colocado por você. Muito bem. Ali, só um minutinho. Boa noite. Eu sou a Laura Buquerque. Eu sou gerente no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu ouvi Adriano comentando um pouco, né, sobre o alto custo das renováveis em alguns países. E uma das coisas foi um dos contrapontos que o Davi trouxe, foi da gente começar a incluir as externalidades numa conta. Então, assim, a gente tem um modelo econômico hoje que não contabiliza benefícios de não se emitir carbono ou se de deixar emitir ou reduzir a poluição atmosférica. Eu queria ouvir de vocês como que vocês enxergam o papel de se precificar o carbono numa transição mais limpa para a energia. Então, o que seria, incluindo os modelos econômicos, um preço para o carbono, incluindo os malefícios, digamos assim, das emissões de gás de efeito estufa na conta? Só, eu volto a dizer, eu acho que isso aí é um trabalho aí que já é feito em uma série de lugares, acho que o Brasil também tem que investir nisso, mas eu acho que a gente, no curto prazo, a gente tem outras prioridades, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma agenda no Brasil baseada no que eu chamo de um tripé, que é investimento, emprego e competitividade. Entendeu? E aí, né, eu acho, né, Davi, que a energia barata, ela não é suficiente para gerar emprego, mas ajuda pra caramba. Entendeu? Porque você tem aí fatores de produção, né? Se o cara tem uma energia muito cara, não quer dizer que essa energia barata vai ser usada para, como você falou, construir siderúrgica. Também não sei. Agora, por exemplo, a energia barata trouxe de volta a petroquímica aos Estados Unidos. Né? Isso é um dado. Entendeu? Fortemente. E aí, eu acho que essa questão de você contar esse preço, essa externalidade, como você colocou, que a energia renovável gera, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que não é uma coisa tão trivial assim, entendeu? Acho que no Brasil, volto a dizer, a gente tem que entender, quer dizer, que a gente tem que gerar emprego, que a gente tem que chamar investimento, tá certo? Que a gente tem uma indústria no Brasil, que é a indústria de óleo e gás, que nesse momento, que tem maior capacidade de fazer isso. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, quer dizer, principalmente nesse estado que a gente vive aqui, né? Sem óleo, o Rio de Janeiro acabou, né? Entendeu? Então é isso que eu... Entendeu? Acho que a gente não tem...
que a gente tem que explicitar isso. Não tem o tal do que o Davi foi falando politicamente correto. Não tem que ter medo de não ser politicamente correto, entendeu? A gente tem que olhar a realidade. Então vamos discutir descarbonização, vamos discutir colocar as externalidades positivas no preço da eólica, no preço da... tudo bem, vamos discutir isso com uma agenda aí, entendeu? Agora, enquanto isso, a gente tem que olhar como é que a gente resolve os problemas mais imediatos. Então, como eu te falei, por exemplo, eólica. Eólica, quer dizer, tem 20 anos de subsídio eólica no Brasil. 20 anos. Pô, mas esse troço é tão bacana. Por que não... Eu acho que devia dar o subsídio da eólica para construir infraestrutura no Brasil. E eu acho que é uma política que, nesse momento, mais importante para o Brasil. Mas, enfim, tudo isso que a gente está falando, quer dizer, eu não gosto de eliminar nada. O que eu gosto o que eu quero colocar é o seguinte, que a gente tem que priorizar a agenda que a gente quer montar, priorizar ela de acordo com os problemas que o país tem, né, que são diferentes do problema que a Alemanha tem, é diferente do problema que a França tem, que os Estados Unidos têm. Entendeu? Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar. A gente tem que olhar, quer dizer, o que a gente tem aqui dentro que pode ser mais de imediato, mais resolver os problemas, e vamos caminhando, entendeu? Senão a gente fica querendo discutir descarbonização, né? Centrar a discussão em cima disso, quando acho que a discussão, nesse momento mais de curto prazo, ela é anterior, exatamente. Cláudio Almeida, eu sou da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Eu lamento que, a partir do filme, do vídeo da Fundação Getúlio Vargas, se mostra eólica, se mostra cataventos, se mostra torres de petróleo, se mostra hidrelétricas e não aparece uma foto de Angra, que fornece 45% da energia do estado do Rio de Janeiro. O Adriano teve o medo e falou baixinho sobre nuclear e ninguém mencionou que a China está procurando a solução de tirar o carvão com operação de 20 e poucos reatores e construção de 30 reatores nucleares. Então, a parte nuclear está esquecida quando está se discutindo disso aqui. Mas o que eu queria fazer de pergunta para os dois debatedores é que eu vim aqui assistir uma palestra sobre transição, imaginando que estava se falando da famosa Energiewende da Alemanha, que visa descarbonização. E agora eu vejo que os dois usam o termo transição totalmente diferente. A transição de que o Adriano fala envolve aumentar o uso de gás, o que é aumento de carbono, enquanto que você fala no 4.0, que é a descarbonização. Eu gostaria que os dois tentassem explicar o que cada um entende por transição. Claro. Primeiro, eu queria fazer só um comentário. A FGV Energia tem estudos sobre energia nuclear e convido a todos para olharem no nosso site. Inclusive, tem um boletim inteiro dedicado, tem um caderno inteiro e um boletim lançado há 2 meses com o estado da arte da energia nuclear no Brasil, os prós e os contras, inclusive falando sobre a retomada das obras de Angra 3. Adriano. O que eu coloquei em termos de questão da transição, vou repetir aqui, eu acho que não diria aprofundar, mas reiterar. Eu acho que a transição não necessariamente ela passa por uma questão de um energético para o outro. Eu acho que a transição passa muito mais na questão de como a sociedade hoje no mundo, levando em consideração um conceito global hoje de produção e consumo de energia, eu vejo mal o Brasil, por exemplo, não está discutindo eficiência. A gente fala, vai usar mais isso ou mais aquilo, mas não se discute eficiência. Não se discute processos eficientes. Não se discute uso eficiente. Não se discute uso final. Quando eu digo não se discute, não vê, é um pouco fechar os olhos para o que está acontecendo fora. Por mais que sejam as características nossas, eu acredito que o conceito de você ter mais ou menos energia não necessariamente
faz você um país melhor. Diversos exemplos. Tem países que não têm energia nenhuma, então milhares. Aí eu volto ao conceito de educação. Acho que a principal fonte de geração de riqueza não é energia, é educação. Energia você compra muitas vezes. Hoje o mundo não carece de energia. Você pega o Japão, você pega Israel, a própria Alemanha e outros países. São países muito pouco providos de energia. Então, o que eu quero dizer nessa questão da transição é pensar numa transição energética. Quando eu digo descarbonização, é que não é necessariamente só o carbono que tem que ser evitado. Porque, naturalmente, as novas formas de utilização de energia, naturalmente, elas são menos intensivas em carbono. Pela forma de como elas são usadas e pela forma de como elas são produzidas. Então, o conceito que eu quero dizer, o que eu quero insistir, é que, nesse que eu chamei de 4.0, é que hoje, em função, por exemplo, o Brasil não fará mais grandes hidrelétricas. É um fato. O Brasil não terá mais grandes projetos hidrelétricos. O Brasil não terá mais grandes, na minha opinião, térmicas perto das grandes cidades, que as sociedades locais não vão aceitar. Quando eu falei que o que pauta hoje não é energia pautando a sociedade, há 30 anos atrás você poderia colocar uma térmica, como tem nos Estados Unidos, que tem parques térmicos mais antigos, que hoje não aceitam mais. Então, é uma evolução inexorável da gente, em função das tecnologias que a gente vai importar ou vai produzir aqui, de que hoje a eficiência... O carro, vou dar um exemplo do carro. O carro não é mais visto, em boa parte hoje das projeções de futuro, e mesmo em alguns lugares, o carro não é mais visto como um bem, é visto como um serviço. Então, essa transformação, o Brasil está atrasado. O Brasil começou a importar Prius, que existe há 20, 25 anos lá fora, agora, aqui no Brasil. Esse é um bom exemplo de como a gente pode correr, a gente está correndo o risco de, vamos chamar de Prius, a nova forma de produzir e gerar energia, 25, 33 décadas depois do que o mundo está fazendo. Pode ser uma opção, pode ser uma decisão, mas o que eu quero dizer, eu quero insistir, é que não se discute isso. E se não se educar, desde a educação formal até a educação, vamos dizer assim, mais específica, nós não vai adiantar, na minha opinião, ter mais ou menos energia se a gente não for capaz de se adaptar ao mundo que está aí, ao mundo que está acontecendo. Esse é o conceito de transição energética que eu queria colocar. Eu acho que a transição que eu coloco, ela não tem é falar de mudança de energia e, ao mesmo tempo, falar de descarbonização. Não são coisas incompatíveis. Quando eu estou encaminhando para uma matriz mais a gás, eu estou emitindo menos carbono, porque eu podia estar caindo para uma matriz mais a óleo. Então, eu acho que essas coisas acompanham, né? Não são coisas estanques. Então, a transição, quando se faz uma transição energética, é uma transição de fonte, e essa transição de fonte, o que está por trás dessa mudança de fonte, é exatamente essa preocupação com a descarbonização. Por isso que você hoje não tem mais usina a óleo, gerando energia elétrica. Então, a transição, ela junta essas duas coisas. Ela não é separar, se eu estou usando mais gás no Brasil é porque o Brasil está indo na direção contrária à descarbonização. Não é isso. É exatamente o contrário, porra. Entendeu? Por isso que o mundo inteiro fala que descarbonizar, o gás é muito bom para ajudar na descarbonização, porque apesar de ser um fóssil, é o que emite menos. Então é isso que eu estou falando. E eu volto a repetir, e cada país tem que ter o timing dele, a gente não pode abrir mão das riquezas que a gente tem, porra. Ué, se eu tenho gás aqui, se eu tenho óleo, eu vou jogar fora, porra. Ah, não, porque agora não pode mais usar, agora o negócio agora é só usar não sei o quê. Pô, por quê? Eu vou usar sim, porra. Eu não posso abrir mão da riqueza que eu tenho. Desculpa. Mas é um pouco... É sujo, mas o que eu posso fazer? A gente limpa, porque agora tem tecnologia que faz refinaria de maneira mais limpa, entendeu? Então, eu acho que é um mito essa coisa, entendeu? É um paradigma, um paradigma que foi criado agora. Eu acho que, assim, eu defendo o seguinte, a gente não pode abrir mão no Brasil da riqueza que a gente tem. É em nome da gente querer ser a Alemanha, recursos, né? entendeu? Então, assim, os recursos... Então, se a natureza deu essa quantidade de óleo no Brasil, essa quantidade de gás, porra, vamos usar, né? Vamos usar isso o benefício da ação. Mas aí vai poluir um pouquinho, pô, tudo bem, cara, não tem graves problemas com isso, né? A gente
Entendeu? Mas mesmo que vai. Então, acho que é isso que eu quero colocar. Então, a transição, para mim, é as duas coisas. Eu estou fazendo uma transição de mudança de fonte de energia e estou fazendo, ao mesmo tempo, quando eu mudo a fonte de energia, por trás disso tem sim uma preocupação com o tal dos 3D. Ótimo, tem uma pergunta Boa noite. aqui e depois... Boa noite, Adriano. Boa noite, Davi. Roberto Rebelo, meu nome. Eu estou na Agência Nacional do Petróleo há 21 anos, desde que vocês estiveram lá desde o início. E eu faço uma pergunta voltada um pouco mais para essa questão da educação. É o seguinte, tenho visto que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já tem tomado uma postura diferente em relação às participações governamentais que serão advindas do pré-sal na produção que sairá para eles lá. O Estado do Rio de Janeiro faliu, e a gente teve aqui o Tribunal de Contas do Estado não exercendo o seu papel adequado no momento certo, quando teve a participação governamentais em bastante volume aqui no Rio de Janeiro. Tribunais de Contas de município, então, nem se fala. Então, eu acho que quando a gente está tratando da questão da educação, Ilhabela, por exemplo, como município, já está fazendo um fundo. O Espírito Santo já fez um fundo soberano também. Então, eu fico pensando que a educação, sem dúvida alguma, está no alicerce, que eu acho que foi Adriano quem tocou aqui, alicerce da casa mal construída, a gente não vai chegar a nenhum lugar. O que fazer, portanto, então, para que esses recursos do pré-sal, que virão mais uma vez para o Estado do Rio, não caiamos na mesma doença holandesa, por exemplo, que foi ter recurso, mas ter um Estado fraco e um Estado pobre? Mas como é que é seu nome, perdão? Roberto Rebelo. Roberto, onde a sua pergunta tangencia a questão da transição energética? A transição Me ajuda. energética passa por esse processo, porque se a gente vai... o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro é o gás, que vai aparecer cada vez mais forte. O óleo vai vir mais forte. O que eu acho é o seguinte, é que quando a gente discute desemprego e quando a gente olha o que a gente teve de oportunidade no Estado do Rio de Janeiro com os recursos das participações governamentais e os órgãos de controle externo não o fizeram o papel correto, eu fico imaginando como fazer diferente daqui para frente para que a transição energética que a gente vai viver consiga trazer para o Estado do Rio de Janeiro benefícios. Tentando tangenciar, como a Fernanda falou, dessa questão da transição energética, não, tem a ver com a perspectiva do que fazer com o dinheiro. No fundo, é o que você está colocando para fazer com o dinheiro. Eu não sei se era 2000, o governador, não vou citar o governador que era, na época participei de um debate sobre petróleo na Firjan. E o governador que da época, ele falou, porque se o Estado do Rio fosse um país independente, nós seríamos um Kuwait. Aí, quando eu falei, eu disse, governador, com todo respeito ao Kuwait, eu não vejo vantagem nenhuma da gente ser igual ao Kuwait. Qual é a vantagem do seu Kuwait? Ele queria virar um petroestado, quer dizer, eu acho que esse é um dos grandes problemas, talvez, do Estado do Rio, mas bom, o principal problema é a gente mesmo que vota em quem vota, né? Para começar, parece que os governadores que estão lá foram marcianos que colocaram. Fomos nós, pô. Eu não votei, mas muita gente votou e tem que respeitar a democracia. A gente está vendo isso. Nessa questão eu participei de um projeto chamado Rio Além do Petróleo. E eu fiz um artigo que dizia assim, olha, vamos aproveitar uma riqueza suja e finita para alguma coisa perene e limpa. Isso deve ter uns 15 anos atrás. Um projeto coordenado e aí entra nessa história da educação que a gente está colocando aqui, que já foi levantado, que faz todo sentido. Ou seja, pegar um wind for profit, alguma coisa que cai do céu, e transformar em alguma coisa que seja reprodutiva, duradoura. Mas não adianta, que tá. Quem tem que tomar decisão não toma, quer ser um Kuwait, quer virar um estado petrolífero. Pô. Quer dizer, é difícil, isso nós estamos conversando aqui, não é para dizer assim, vamos embora que não adianta nós a gente ficar aqui perdendo nosso tempo. Mas a saída que parte disso aí é pegar, por exemplo, o que se ganha com a energia de uma maneira, em vez, na minha opinião, só de gastar ou de usar a energia da maneira que seja, a riqueza está sendo mal empregada, está sendo mal utilizada, que poderia, em boa parte,
o Fórmula levantou a questão da educação, nosso amigo engenheiro da GE levantou a questão da educação, que faz todo sentido. E quando eu coloco a questão da indústria 4.0, é uma coisa que é o que está acontecendo no mundo hoje, 100 pessoas educadas, e teve um governador recente, com quem eu conversei, antes dele tomar posse, ele me procurou. Eu disse, olha, faça o seguinte, mande para a Assembleia, quando o governador, qualquer presidente, ou que seja, ele passa qualquer coisa, né, na Assembleia, faça uma lei por em 10 anos, 20% da arrecadação direta do petróleo. Eu sugeri para ele duas coisas. Eu sugeri 3 coisas, na verdade. 20% ponha na formação de professores, 20% ponha na segurança pública e 20% ponha para a despoluição da Baía de Guanabara. Você quer transformar o Estado? Faça isso, bota numa lei compulsoriamente. Você ataca uma questão básica, que é a questão da educação, que passa pela formação. Eu não diria, não falei em salário, não. Qualificação de professores, segurança e limpeza da Baía de Guanabara. 10 anos, se você puser 20% do que se arrecada, a gente teria a Baía de Guanabara com todos os benefícios, não só ambientais, mas principalmente econômicos, que isso poderia... Acho legal. Eu saí todo feliz, eu disse, pô, já fiz minha contribuição. Não adiantou nada. Então é isso, quer dizer, tem esse lado também. Tudo que a gente está falando aqui vai ter uma coisa que é inercial, que naturalmente vai acontecer. O mercado vai ter uma participação importante. Esse processo está acontecendo na Petrobras agora, provavelmente vai incorporar mais mercado nisso aí. Então você vai ter uma dinâmica de mercado que provavelmente vai funcionar melhor do que está hoje. Mas, por outro lado, é isso também. A gente tem um lado de governos, não estou falando deste governo, mas um lado de governos que teria um papel importantíssimo e que não tem nesse processo. Vamos para a última pergunta, por favor, Firmo. Está funcionando? Tá. Boa noite, José Firmo, do IBP. Eu queria só trazer alguns dados estatísticos que talvez ajudem a gente a entender de forma real um pouco da discussão sobre transição energética. Primeiro, que a transição energética e os desafios de despoluição e de redução de carbono, eles não têm fronteiras regionais, ele não é brasileiro, ele é mundial, ou seja, a solução tem que ser encontrada a nível mundial e por isso os acordos mundiais começaram já há 3 décadas. Mas, de uma forma geral, o importante lembrar que a maior oportunidade de descarbonização real é a transformação da energia não acontecer via carbono e não acontecer via carvão e acontecer via gás. Essa é a única grande chance que o planeta tem para uma redução das emissões de carbono. É fundamental entender isso. Não tem muita outra alternativa. A gente vai continuar consumindo mais energia, o mundo está em desenvolvimento, mais da metade do planeta vive em miséria energética ainda, e se nós queremos ser um planeta melhor, nós temos que disponibilizar energia para a população, e isso só é possível acontecer com uma taxa mais baixa de carbono se nós substituirmos o carvão pelo gás. Não tem outra solução a curto prazo ou a médio prazo que a gente entenda talvez uma inovação disruptiva mude isso. Mas esse é o programa mundial de descarbonização, é a transformação. O Brasil tem 47% da sua matriz energética renovável, os Estados Unidos tem 7%, a Europa tem 23%. Existe uma quantidade de consumo de carvão nesses países que precisa ser, então, substituído por qualquer outro combustível que seja melhor do que esse, para aí sim reduzir. Então, para o Brasil, é fundamental essa oportunidade. Todo mundo no Brasil gosta muito de usar a Noruega como exemplo, então vou usar a Noruega. Noruega, o consumo per capita é de 0,6 tonelada por habitante de petróleo e gás. A exportação é de 20. Ele produz 20, consome 0,6. O Brasil produz 0,6, consome 0,6. Nós temos uma oportunidade gigantesca de ter uma matriz energética limpa e ser um grande exportador de energia mais ou melhor do que o carbono. Essa é a nossa alternativa estratégica. Nós ganhamos as reservas.
Temos um tempo limitado, porque realmente vai existir um pico de demanda e talvez um decréscimo de demanda no futuro. Nós precisamos fornecer para esses países que estão em desespero para fazer a sua transição energética uma energia que seja com um nível de carbono mais baixo. Acho que é essa nosso grande desafio, é o que nós precisamos fazer. E nós temos essa oportunidade. Lembrando, o Brasil já aumentou em 50% a produção de gás. Na última década, a produção de gás brasileira aumentou em 50%, mas só foi utilizado 15%. O resto foi todo injetado na base do reservatório. Nós estamos produzindo gás e estamos injetando gás de volta. Nós não estamos usando a energia que já está vindo, que é a energia do futuro, que é a energia que vai ajudar o mundo a fazer essa transição do carvão para o gás. Estamos, não vou chamar de desperdiçando, mas estamos deixando de usar essa energia. Eu acho que isso é fundamental. Essas são as alternativas estratégicas para o Brasil contribuir para a transição energética mundial e extrair disso o maior valor para a população, o melhor valor para a nação. Essas são as nossas estratégias. Eu queria... É claro, como disse o Adriano, que a gente passar do petróleo para o gás, a gente vai estar descarbonizando de alguma maneira, reduzindo, é óbvio. A gente tem menos molécula de carbono no gás do que tem o uso mais eficiente agora. Eu discordo frontalmente quando você diz que é a única possibilidade. Quem veio de Uber para cá e deixou o carro em casa, é um processo de descarbonização. Quem, de alguma maneira, em vez de começa a usar serviços que tornam mais eficiente a entrega de mercadorias, quando você melhora a logística, é um processo de descarbonização. Estou dizendo em processos. Quando eu estou dizendo é que você tem muitos meios, além de mudar o energético, você tem hoje a capacidade, por exemplo, a utilização de inteligência artificial na logística diminuiu enormemente, mas aumentou muito a eficiência de entrega, por exemplo, de mercadorias nos Estados Unidos. E que aqui, de alguma maneira, funciona um pouco também. Então, são duas coisas. É óbvio que quando você transforma você leva um energético com mais carbono para um de menos carbono, você está, obviamente, reduzindo. Agora, se a gente não pensar em tornar não só processos industriais, processos do nosso dia a dia, eu tenho um amigo meu que tinha uma empresa de valet, ele vai quebrar. Ele falou, ele vai fechar, vai procurar outro negócio. Não, porque ele falou, as pessoas, por conta do Uber, lei seca e tal, acabou, as pessoas não estão mais usando, o que tornou muito mais eficiente. Onde eu tenho meu escritório, antigamente eu morava nesse prédio, agora fiz meu escritório, há menos de 10 anos atrás, era uma briga por vaga na garagem, não tinha vaga demarcada, está sobrando vaga dentro da minha garagem. Meu filho não tirou carteira de motorista. Então, a nova geração não está tirando carteira de motorista. Esses processos de transformação técnicos e de comportamento, quando eu falei do politicamente correto, não no politicamente correto no sentido mais pejorativo, mas assim, e não é só por causa disso, é porque eles acham que não precisa mais. Então, essa transformação que eu estou dizendo de comportamento, ela vem junto com a transformação de um energético para o outro. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que nos preparar para isso e nos preparar, aí volta a questão educação, tudo, comportamento, enfim, tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Não, eu só discordo do único, tá? O resto, obviamente, está certo. Senhores, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Obrigada, Adriano. Obrigada, Davi. Quero deixar um convite, dia 28 desse mês, às 11 da manhã, a gente vai ter um outro Energia em Foco com o ex-ministro Fernando Coelho e o diretor da Petrobras, o Ardengue, aqui nessa mesma sala, às 11 horas da manhã. Uma vez mais, Davi e Adriano, muito obrigada.